Bom, pessoal, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui, meio improvisado aqui. Hoje, no vídeo de domingo, hoje ainda é segunda e eu já achei legal essa pergunta e eu vou fazer esse vídeo aqui já como uma resposta, né? E achei muito legal essa pergunta do Rodolfo Neto. E ele comentou assim, né? Há uns dias atrás, aí, umas semanas atrás, aí, o Marcelo Amaral, o Tremelica, ele começou uma série de vídeos onde ele vai extrair o máximo ali de potência de um motor 1600, né? E ele começou com o motor básico ali, motorzinho básico ali do Fusca Itamar, né? Taxa de 7,5, carburação Solex 30 Pique no centro. Carro praticamente original, ponto a gente não sabe que está sem lâmpada de ponto lá, mas acredito eu que não deve estar muito fora dos 10 ali também não. E, e o Rodolfo comentou lá, falou, e aí Ricardo, como você explica ele ter ganhado potência com um giclê principal 150, né? Então, se a gente for ver, né, perto do que os Fusca usavam, lá 120, 125, ele cresceu pra caramba o giclê, né? Foi para 150 e o carro vinha vindo potência, né? Eu acabei explicando para ele no comentário e resolvi fazer esse vídeo aqui, porque é um assunto bem legal, né? E com certeza vai agregar muito aí a essa minha opinião aí, né, nessa questão aí. Porque assim, o que acontece? Motor Volkswagen, né? A gente pegar lá atrás, a gente tinha uma gasolina que ela precisava de 15 partes de ar para uma de combustível. E hoje a gente tem uma gasolina, aquela época lá atrás, ou era E0, não tinha álcool nenhum, o próprio álcool ali da refinaria, ali do processo de fabricação da gasolina ali, E2, E3 ali, então no máximo era 5%, E5, né? Então não mudava muito esses 15 aí, né? 14,7, 15, né? Não mudava muito. Hoje nós temos 30%, né? Esses 30% só em fazer uma, uma conta direta assim, ela já deixa o carro 14% mais pobre, mais fraco, né? E só de você usar ela sem mudar nada, você já está rodando com o teu carro 14% mais fraco em questão de, de combustão, né? Você precisa de uma quantidade maior. O álcool ele tem muito oxigênio, né? Então esse oxigênio ele vai se misturar com o oxigênio do ar, né? E vai deixar a mistura é, é, com pouco combustível, né? Com pouco combustível para queimar, né? Então você precisa de uma mistura mais rica, né? E vocês lembram lá atrás que a gente fez tudo, a qualquer hora eu vou digitalizar isso aqui, tem muita coisa aqui, e acabar montando uma apostila, né? Porque tinha muita coisa aqui, a gente fez uma série de vídeos desses cálculos e tal, né? E aqui a gente, quando começou essa coisa aí de colocar os 30% de álcool na gasolina, a gente fez tudo as contas, aqui tem vídeos aí na playlist, né? E um motor, o que acontece? A fábrica, ela precisa ali, ela precisa ter assim, ela precisa fazer o carro ser, ao mesmo tempo, ter um desempenho relativamente bom e ter um consumo também relativamente bom. Não adianta o carro só. Ainda mais um Fusca, um carro Volkswagen, que o intuito dele era para ser um carro econômico, né? Então, muita coisa foi sacrificada ali, né? Em questão da economia, né? Principalmente a carburação, né? Ponto, né? Carburação, taxa de compressão, né? Então, a gente tinha uma gasolina ruim na época, né? Não tinha muita taxa de compressão e tinha que pegar
e ter um ponto relativamente baixo, né? Uma taxa baixa, um ponto atrasado, né? Mas a questão maior é aqui, né? Um motor a combustão, a gente explicou lá atrás, ele precisa dessa curva aqui, né? É um V aqui, né? Aqui a região da marcha lenta, ele precisa estar um pouco rico, né? E a região de potência também precisa estar rico, né? Então, num motor que era comum lá atrás, ele era assim, né? Quando não tinha álcool no combustível, aqui na marcha lenta ele rodava em torno de 13 para 1. Aí na situação de cruzeiro ali, ele chegava até 16, né? 15, 16. E na potência ele era de 12 ali, mais ou menos 13 ali, que é o que a gente precisa, de 0,8 aqui, né? É como se fosse uma lambda aqui, né? Que está com 0,9, 0, e aqui 0,8. E em cruzeiro aqui a lambda poderia ser 1, né? Isso numa gasolina pura. Já no nosso caso aqui da E30, né? Se a gente for ver, ó, a lambda já cai. Se for tomar por parâmetro os 15 para 1, a gente já não tem 15 para 1, a gente já tem que ter 13,2 para 1. Então, é os 14%, 13,2 partes de ar para uma de combustível. Então, aqui, já para você andar com o carro certo hoje, se precisa alterar os giclês, né? E o álcool, ele tem outra coisa, o álcool, ele demora para queimar, então você precisa também mexer no ponto, né? Mas a questão do giclê aqui, para você ter potência em cima do carro com a borboleta toda aberta, isso é você pegar o carro e acelerar ele até o fundo lá e levar ele no máximo de giro que ele conseguir. Ele precisa ter. Ele não pode estar rodando com 13. Se ele estiver rodando com essa lambda aqui e você está com o pé atolado subindo uma serra, você vai danificar o motor. Ele vai empobrecer. Então ele precisa ser mais rico que isso daqui. Então ele precisa estar aí na faixa de 0,8, mas 0,8 do que? Disso daqui. Então ele vai para 10,5. Então se a gente fizer uma conta básica aqui, deixa eu pegar uma calculadora aqui, ó. Se a gente fizer uma conta básica aqui, ó, vamos filmar a calculadora aqui, ó. Se a gente fizer uma conta básica aqui, ó, 15, né? 15 dividido por 10,5, que eu marquei aqui, né? 10,5, a gente já vai ter aqui, ó, 1,42. Então, eu preciso de 1,42 a mais, 42% a mais na área do giclê principal de um cálculo teórico de 15 para 1, né? Então, vamos supor que o cálculo teórico que a gente tinha lá atrás deixa eu ver se eu acho aqui, de 15 para 1, o cálculo teórico que a gente tinha lá atrás de 15 para 1, ele dava 20, que o que acontecia? A mistura, a mistura, o manual da Solex, ele indica o seguinte, que você pega o teu Venturi, né, no caso 24 do pique, e multiplica por 5. Essa multiplicação, ela vai gerar o giclê principal, que daria 120, e você usaria o giclê de ar 120, no caso do pique, né? E o que acontece? Isso daí, para garantir 15 partes de ar para uma de combustível. Então, vai passar as 15 partes de ar no vento, em tudo ali, e o giclê de 120 garantiria aquele 1, né? Então, ele estaria correto usando 120 para uma gasolina pura, né? Que de 15 para 1. Só que o que acontece? A nossa gasolina não é pura. Então, ela tem 30% de álcool. Então, esses 30% de álcool derruba ela para 13 partes para 2, né? E o que acontece? A gente ainda tem que colocar ela para gerar potência, porque todo motor gera melhor potência quando ele está trabalhando com a mistura 20% mais rica, né? Então, se a gente pegar esse 1,42 aqui, nada mais é do que
do que a correção do álcool na gasolina mais os 20%. Então, se a gente multiplicar isso daqui, ó, pela área do 120, a área do giclê de 1.2 de 120 dá 1.13 milímetros quadrados, né? Então, se a gente multiplicar, ó, a gente vai ter isso aqui, ó, 1.6142. Isso daqui, se a gente pegar e fazer a conta inversa aqui para a gente achar o diâmetro dessa área, a gente vai dividir aqui por 3,1416. Vai dar isso aqui, vai extrair a raiz, né? Então, 0,513. Então, vamos extrair a raiz aqui, né? 0,513. A gente vai ter um raio aqui de 0,71 vezes 2 aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó lá, um giclê principal aqui de 145 praticamente, né? Então, no cálculo, se a gente for pegar e corrigir os 30% de álcool, pegar e colocar a compensação para ele, que a melhor potência vem com 0,8, então ela vem com 20%. A gente vai pegar esse giclê, ele vai dar um giclê de 143 no principal, usando um ar aqui no caso do cálculo de 120, né? Então, com certeza, o carro lá do Marcelo estava com um giclê de ar maior, né? E de ar, né, maior, provavelmente deve ter um econostato e tal, então não está errado aquilo ali, é isso mesmo. Hoje em dia ele precisa de dar comida para o carro, não tem o que fazer, precisa de comida, né? Então esse giclê 150 que ele colocou lá e veio potência, provavelmente ele não vai precisar adiantar muito ponto ali, né? Pode ser que ele peça ponto, mas não vai pedir tanto ponto, né? Então, se a gente pegasse hoje um 1.300 hoje, se pegasse hoje um 1.300, deixa eu arrumar aqui. A gente pegasse um 1.300 hoje, que ele usava lá atrás, o carburadorzinho, o giclezinho 125, e a gente for corrigir tudo o que tem que corrigir nele, ele vai começar a trabalhar no mínimo com 135, 100 o econostato. E não é de duvidar que ele vá para 150 ali. Se você tiver no dinamômetro da rua, né, que a gente não tem o dinamômetro, então o dinamômetro nosso é o dinamômetro da rua, né? Então você vai lá, você coloca assim, a questão de regulagem na rua é assim, você coloca o teu ponto lá, não muito adiantado, porque funciona assim, ponto adiantado, ele mascara mistura pobre, e ponto atrasado, ele pede mistura rica. Então, se você tiver com a mistura muito rica no carburador, você precisa, ele pede para o carro atrasar o ponto, né? E se você tiver com mistura muito pobre no carburador, ele pede para o carro adiantar o ponto, né? Então, se você, vamos fazer uma alusão assim, vamos fazer um exemplo. Se você pega lá e monta um carburador original no teu Fusca, esses que eles vendem aí que a Solex vende por 1.300, ele vem lá com um giclê principal lá de 122, um ar de 135 e vem com uma lenta lá, eu não sei se é 52 ou 57, mas enfim, ele vem com uma lenta. A lenta não vai ser útil para a gente agora. E ele vem lá com 122 no principal. Se monta isso daí no carro, regulou. Aí você vai andar, o carro tá fraco. Aí você vai lá e você tá em quarta com ele a 60 por hora, você atola o pé até o final, o carro tá fraco. Aí você vai lá e começa a adiantar o ponto do carro. Aí você vai lá, você sai vamos supor, dos 10 lá e coloca 12, o carro melhora. Aí você vai lá e coloca 15, o carro melhora. Você vai lá 17, melhora, 20, melhora. Daqui a um pouco você está com... O carro ele vai ter o melhor desempenho lá quando o avanço final de um Fusca 1300, ele trabalharia até 36, 37 de final, ele vai estar com 45 de final, né? E o que acontece? Ele vai estar com esses 45 de final,
Só que você vai estar com a mistura pobre, você ainda vai estar com a mistura os 14% aqui mais pobre. Isso vai fazer o motor esquentar. Só que como você está com a mistura pobre, você tem pouca mistura. E a mistura pobre, o que, que ela é? Ela é teoricamente, e na prática também a gente percebe isso, ela é lenta para queimar. Por isso que existe o avanço a vácuo no carro, para queimar a mistura pobre, né? O avanço a vácuo nesse distribuidor que são dois, né? Ele queima a mistura pobre, que é a situação que você está encostando o pé. E se você tiver com o pé atolado e a mistura tiver pobre, ele vai pedir avanço. Só que daí você está esquentando o motor com mistura pobre e está colocando muito avanço, né? Aí a câmara de combustão está quente, você coloca bastante avanço, a vela tá soltando faísca bem antes de onde deveria, né? E o motor está quente. Se você permanecer muito tempo com o pé pisado subindo uma serra desse jeito, você vai fazer um furo no teu pistão. Então eu sempre falo, erra para mais, erra para mistura rica. Mistura rica não quebra motor. Mistura rica gasta dinheiro com gasolina, mas não quebra motor, né? Então ele mascara e vice-versa. Se você tem um carro lá que você regulou ele com 15 e a final dele está dando uns 40, 42 lá de final, e você começa a aumentar a giclée, você vai chegar num limite em que o carro não vai ganhar mais potência. Por quê? Porque já saturou aquilo. Aquele tempo de queima, ele já vai ser o suficiente para aquela mistura que está indo. E sempre assim, mistura rica, ela queima rápido. Ela queima rápido por quê? Porque ela tem bastante carburante, né? Tá com mais moléculas de combustível ali do que ar, então ela vai queimar, né? No entanto, se pegar um carro a álcool que trabalha com 9 para 1, 8 para 1 de ar para 1 de combustível, o ponto final dele é pequeno, ele tem uma taxa mais alta e tal, o ponto final dele é pequeno, porque a mistura é rica. E na gasolina também funciona assim. Então, geralmente eu falo assim, a pessoa, hoje é para com um ponto de partida, você coloca 12 ou pode começar com os 10 originais de ignição e vai dar o ponto final ali por volta de 35, né? Nós não temos sonda, quem tem sonda é fácil, regula o carro com 10, vai lá e acerta a sonda, depois vem colocando ponto, né? Agora, como a gente não tem sonda, então faz assim, regula o ponto original, aí o carburador, vai numa estrada, principalmente é melhor, tá em quarta a 60 por hora, fuma o pé. E vê em quanto tempo ele vai gastar para chegar até os 80, 90 seria, né? Ver quanto tempo ele vai gastar para chegar até 90 e quanto a mais disso ele vai alcançar o carro, né? Então, é assim que faz. Aí você vai lá, troca o giclée, né? É chato de fazer esses testes, né? Vai lá, troca o giclée, faz esse teste de novo. Aí você vai lá, vai chegar uma hora que acontece, o carro ele vai ter um limite. Se você colocar giclée a mais, ele não vai ganhar potência, você não vai diminuir tempo e não vai alcançar uma velocidade maior. Isso quando tem o dinamômetro é em cavalos ali, né? Mas no caso, na rua, você vai por tempo que ele vai chegar naquela velocidade. Feito isso daí, você tá naquele limite ali, né? Aí vocês vão perceber. Quando começar a dar ponto, é a mesma coisa. Parou, tá lá com 10, vai lá 12. O carro melhorou alguma coisa? Não melhorou. Então, se não melhorar nada, está com 10, o carro estava andando bem, você colocou 12 e piorou, né? Então, o que acontece? O giclée está grande. Por quê? Justamente por causa disso, mistura rica, menos ponto, né? E então, geralmente é bom a gente começar assim, para quem não tem o dinamômetro, começar num parâmetro ali, um giclée por volta de fazer casar o ponto de ignição ali
de 15 até no máximo ali uns 38 por aí, e o Giclée ele está na faixa ali da correção, né? No caso de um 135, de um 130 até um 140, né? Mas é assim que funciona. Ponto também é a mesma coisa, né? Ponto na estrada é a mesma coisa. Eu sempre faço esses testes. Você para no acostamento, vai lá, coloca Quem tem platinado é mais fácil. Você vai lá pela faísca, você coloca lá 12 graus. Até faz o teste. Ah, melhorou um pouquinho. Vai lá, coloca 15, 14. Melhorou, vai lá, põe 18. Chega uma hora e você fala assim, peraí, mas eu tô com quanto de ponto? Eu tô com 20 de ponto? Não, então tem alguma coisa errada. A mistura tá muito pobre, né? Então vou aumentar a Giclée, né? Agora se você já tá com Giclée grande, o ponto ele vai ficar ali por volta de 15 até uns 38. Até porque esses 14 a menos aqui, se não mudar nada, ele perde ponto. E outra, o combustível nosso hoje ele tem um poder antidetonante, né? Isso também atrapalha nos nossos carros, né? Que a gente tem carro com taxa baixa, tem carro com taxa de 7,5, né? O meu é 6,8 de taxa, a gente 7, né? Deve estar um pouco carbonizado lá, deve estar com 7 de taxa. Então é taxa para você andar com gasolina pura de 80 octana, né? A gente tem gasolina de 94 octana, né? Então você podia montar um carro hoje com 8,5 de taxa brincando. 8, né? 8 para ser conservador, de taxa brincando. Para você usar o ponto de fábrica ali de 10 a 35 ali, você podia montar um carro de 8,5 de taxa para usar esse ponto, né? E mesmo assim, mesmo que vocês façam um carro com uma taxa alta, né, de 10, uma taxa de 8,5, né, e use o ponto de 10 a 34, 32, essa parte do combustível vai ter que corrigir. Então, é possível que peça lá um Giclée de 140, 135, né? E infelizmente é assim que funciona, né? E pensando, mas a Volkswagen usava um 120, então se eu colocar 14% a mais vai dar um 127, vai. Só que assim, pensa assim, a Volkswagen, ela sempre trabalhou priorizando economia. Agora, se for priorizar potência, aí esse 127 ele vai passar para 135, brincando, né? Justamente por causa disso aqui, né? Então, eu ia fazer esse vídeo aqui, ia colocar vídeo nesse domingo eu ia colocar um vídeo da escolha do Venturi, mas acabei fazendo esse vídeo, que eu achei muito legal a pergunta do Rodolfo. E eu falei, cara, eu pensei comigo, falei, eu já expliquei isso daí lá atrás, e eu vou dar tem bastante vídeo no canal, né? Então às vezes a pessoa não viu tudo lá. Eu vou dar uma caçada lá e vou conversar isso aí de novo, né? Pra gente ver, né? Essa questão aí do porquê que ficou grande lá, né, o Giclée. E é perigoso ele aumentar mais ainda e vir mais potência, porque nosso combustível hoje ele é muito diferente de quando foi lançado esses carros, né? Então é questão de teste, né? Lembre-se lá, sempre parta lá com o ponto de 12 a 15 mais ou menos, o final nunca mais do que 40, aí a partir daí começa a dar comida para o carro, né? E não se assustem, porque o que eu usava 125 lá atrás, ele vai usar 135 hoje. É 10 a mais, pode considerar 10 a mais, né? Se eram 120, eram 130. Até eu vi uma resposta agora aqui de um inscrito no canal aqui, que ele marcou um vídeo desses vídeos que eu faço de consumo, né? E eu explicando que esse carburador da Solex que eles vendem aí de 120 de principal, 135 de ar e 100 de econostat e 70 de lenta. Até comentei, 70 não muda mais. E esse 120 ele iria para uns
27 a 130, e ele comentou que ele colocou 130 no carro dele, né? E o Econostat lá de 100, e o ar ele aumentou para 150, e falou que nunca andou num carro tão, no 1300 dele nunca ficou tão gostoso de andar, né? Com esse Giclée. Então é bastante assim, é muito a escolha, né? Tem que ir testando, né? Eu tenho inúmeros testes, eu faço inúmeros testes com o meu carro, mudo uma coisa de cada vez. Foi lá, mudou o Giclée, não mexe no ponto, muda só o Giclée primeiro, vê se melhora. Se chegou uma hora que não melhorou mais, aí muda no ponto, né? Nunca muda duas coisas ao mesmo tempo, porque daí você não tem parâmetro, vocês não têm parâmetro para saber o que melhorou. Então, Giclée tem que mudar. Giclée não dá mais. O 125 hoje é no pique S. Então, a partir daí, aí vai no ponto. Mas vocês vão ver, o Trimlink ele vai fazer a passada no dinamômetro mudando o ponto. Vai pedir ponto ainda, vai pedir bastante ponto, porque o combustível nosso hoje é muito diferente do que era há muitos anos atrás, né? Eu tenho um Ford Ka 2003 e ele foi lançado lá atrás, em 2003, a gasolina era 20% de álcool, né? E 18% de álcool. Depois, se não me engano, a Dilma baixou para 15%, depois voltou a subir, 22% e tal. Mas assim, lá atrás o carro andava bem melhor do que hoje. O carro anda, mas anda, se percebe que ele anda fraco, né? Ele não anda como deveria, que ele foi feito para andar com 20%, né? Então ele não anda, a mesma coisa do Fusca, né? Você pode pegar um Fusca regular com 10 graus de ponto lá, como manda a fábrica, colocar todos os Giclées originais lá, né? No carburador, lá na tabela bonita da Solex, pegar da época, monta tudo originalzinho, tá? Regula o ponto com 10. Você tem um carro que ele vai dar partida, ele vai sustentar a marcha lenta, ele vai andar, só que ele não vai andar com disposição. Por quê? Porque ele precisa ser regulado para isso, né? Ele não é um carro, injeção eletrônica, ali um carro flex, que ele vai dosando ali a quantidade de álcool e gasolina na mistura. Ele não é, então ele até anda, mas ele vai andar 14% mais fraco do que deveria andar. E o consumo, dependendo do que você aperte no carro, ele vai ser até maior do que na época. Por quê? Porque você tem 14% menos força no combustível de hoje, apesar dele sustentar, hoje ele aguenta o tranco ali em questão de taxa, de você ganhar potência com ele, né? Mas para os nossos antigos, ele não é o combustível, vamos falar assim, tem que ser feitas modificações, né? Então eu espero que tenham gostado desse nosso vídeo mais teórico aqui do que prático, né? Tem outros vídeos para fazer, tem um vídeo de consumo que eu quero reduzir o volume de injeção antes de mudar outros Giclées lá no pique S. Vou derrubar o volume de injeção de 2 e pouco para tentar derrubar um pouco menos ali, para a gente testar um outro Giclées lá. E eu vou filmar também. Então espero que tenham gostado e até o próximo.